Bom dia, Pai do Senhor, meus irmãos. Gostaria de iniciar essa palavra com o tema: o que você tem em casa? O texto da nossa pregação do dia de hoje encontra-se em 2 Reis, capítulo de número 4, versículos de número 5, de número 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Amém? Diz assim a palavra: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Irmãos, você concorda comigo que é melhor um pouco do que nada? A mensagem de hoje é sobre a história de uma viúva que chora a perda do seu esposo, do seu marido, e toma uma atitude certa diante da crise. Antes das lições do texto, vamos contextualizar a história dela. Seu marido havia morrido, as dívidas aumentaram e agora seus filhos corriam o risco de serem levados como escravos pelos credores. Ela olha ao redor e acha que não tem nada. Ela, na percepção dela, naquela realidade que ela estava vivendo, ela acha que não tem nada de valor em sua casa, gerando um sentimento de vazio, de angústia. Humanamente falando, ela estava num beco sem saída, não é mesmo? Além disso, quando Eliseu pergunta o que ela tinha em casa, sua resposta revela sua pequena expectativa. Não tem nada, senão uma botija de azeite. Ou seja, para ela aquilo parecia insignificante diante daquela situação em que ela estava sendo submetida, né? Mas o que é pequeno nas mãos do homem pode se tornar abundante nas mãos de Deus. Devemos confiar, meu irmão, minha irmã, que Deus pode usar aquilo que já possuímos para suprir nossas necessidades e cumprir os seus propósitos. A história dessa mulher nos mostra que o milagre começa a partir do reconhecimento do pouco que a mulher já tinha em sua casa. Quando o profeta Eliseu pergunta o que ela possuía, ela primeiro enxerga a falta, é natural, a dívida, do risco de perder os seus filhos, mas depois ela identifica a única botija de azeite que havia em sua despensa. A Bíblia, meu irmão, nos mostra muito disso. Por exemplo, Moisés, ele tinha apenas uma vara. Davi tinha uma funda. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E agora essa mulher possui apenas uma botija de azeite. Deus, meu irmão, minha irmã, não começa pelo que falta,
Ele começa pelo que já temos. Eu diria que quando colocamos nas mãos de Deus aquilo que temos, Ele é capaz de transformar limitação em provisão. Você crê nisso? Eu creio que quando colocamos com fé aquilo que temos, mesmo que seja pouco, nas mãos do nosso Senhor, Ele é capaz de transformar limitação, o pouco, em provisão. Então, o nosso Deus é um Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E é sobre isso que hoje eu quero compartilhar com vocês 3 lições dessa mulher que experimentou o milagre da provisão de Deus. Primeiro, Deus começa com aquilo que já temos. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo 2 diz: e Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Dize-me, o que é que tu tens em casa? A viúva, ela enxergava apenas a falta. Sua primeira resposta foi: não tenho nada. Não tenho nada. A dor, muitas vezes, nos impede de perceber aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Ela dizia não ter nada, mas tinha uma botija. Ela tinha uma botija de azeite. Deus usa o que está disponível nas mãos das pessoas, dando a elas a oportunidade de reconhecermos os recursos que já temos. É dessa forma que o Senhor trabalha na minha vida, na sua vida. Às vezes não percebemos. Deus valoriza aquilo que consideramos pequeno. A botija de azeite parecia insuficiente para ela, mas era exatamente o ponto de partida do milagre. Aleluia! A viúva achava que não possuía nada de valor, mas o pouco que tinha superabundou. Amados, Deus transforma o pouco em abundância. Diante de dívida, diante dos credores, diante daqueles que levariam seus filhos como escravos, a mulher recorreu ao profeta Eliseu e, ao ser questionada sobre o que tinha em casa, ela respondeu que possuía apenas uma pequena botija de azeite. Deus manda te dizer, meu irmão, nessa manhã, na manhã deste dia, o que você tem em casa hoje, para que você também possa viver o sobrenatural de Deus em sua casa, na sua vida, no meio da sua família. Não vai faltar, vai superabundar. É assim que o nosso Deus trabalha. Creia nessa palavra, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração. O céu não depende da quantidade, depende da entrega. Deus não precisa de grandes recursos para realizar grandes obras. Não. O valor das ações para Deus não está no volume material oferecido, de forma alguma, mas na sinceridade e na totalidade da entrega do nosso coração. Essa perspectiva espiritual reflete princípios bíblicos fundamentais sobre a fé e a obediência. Você está entendendo? Muitas vezes, meus amados, meus queridos, estamos esperando algo novo, enquanto Deus quer usar aquilo que já temos. Deus não pediu algo que ela não tinha. Ele multiplicou o que ela já estava disponível.
Deus espera que nós reconheçamos nossas necessidades, usando o pouco que temos e obedecer com ações práticas. Pare de desprezar o pouco que você tem, porque nas mãos de Deus o pouco se transforma suficiente e transborda quando colocamos nas mãos do Senhor. O milagre aconteceu a partir da simplicidade e da obediência daquela viúva, mostrando o valor da fé prática. Segundo ponto importante: o milagre exige obediência e fé. No versículo de número 3, diz assim: então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, muitas vasilhas. Amém? A ordem parecia incomum. Pedir vasilhas vazias aos vizinhos, criando espaço físico para a multiplicação, não fazia sentido lógico. Contudo, milagres muitas vezes começam com obediência, aleluia, antes da compreensão. Isso requer confiança, entrega, o controle e ação sem garantias visíveis. Nós precisamos crer para que o sobrenatural de Deus se manifeste em nossas vidas. Devemos confiar acima da lógica, meu amado, aceitando ordens divinas, mesmo quando elas desafiam o raciocínio humano ou os planos pessoais. Aquela viúva resolveu crer. E você? Como você se vê nessa situação? Ou como você se veria nessa situação? Devemos dar o primeiro passo antes de ver o resultado final. O cenário, meu irmão, completo, se abre. Afinal, o azeite só parou de cair quando acabaram as vasilhas. Meu irmão, o azeite só vai parar de cair em sua vida quando acabarem as botijas. Diga aleluia. A quantidade de vasilhas revela, aleluia, o tamanho da expectativa. Eliseu disse: não poucas. Deus queria ampliar a fé daquela mulher. O milagre aconteceu enquanto ela obedecia à voz do profeta. O azeite começou a multiplicar dentro da casa da viúva, enquanto ela derramava o pouco que tinha. O azeite só para de correr quando as vasilhas trazidas pelos filhos, mostrando que a provisão foi proporcional ao esforço e à fé em providenciar os vasos. Isso quer dizer que a fé é esperar, entender tudo para obedecer. É obedecer mesmo sem entender. Perdão, a fé não é esperar, entender tudo para obedecer. É obedecer mesmo sem entender. Eu diria que é como uma atitude de confiança, de entrega e ação. Ela significa que a obediência a Deus não depende de ter todas as respostas ou explicações lógicas, mas sim a certeza de que Ele sabe o que é melhor. E ao admitir o que ela tinha em sua casa e obedecer a palavra dada pelo profeta Eliseu, ela experimenta o milagre em sua vida.
Terceiro ponto, Deus supre além da necessidade imediata. Versículo de número 7, de 2 Reis, capítulo 4. Diz assim a palavra: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Então, Deus resolveu o problema da dívida. O milagre não foi simbólico, foi prático. Deus se importa também com as necessidades reais da vida daqueles que têm um coração reto, sincero, humilde e cheio de fé. Deus se importa com as nossas dificuldades financeiras, sim, mas a Bíblia mostra que a provisão costuma vir acompanhada de responsabilidade, atitude prática e trabalho. Deus usou o que ela já tinha. Ele não mandou dinheiro cair do céu, não. Pediu que ela olhasse para o pouco que possuía em sua casa. E o pouco que ela possuía era apenas uma botija de azeite. Você está entendendo? Ela precisou correr atrás. Não caiu do céu. Ela saiu de casa, seus filhos saíram de casa, pediu vasilhas emprestadas aos vizinhos e trabalhar derramando óleo. O azeite foi vendido para quitar a dívida dos credores e o excedente serviu para o sustento daquela família. Aí está o milagre. Não, o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele usou o profeta para ir ao encontro daquela mulher. O milagre parou apenas quando faltaram vasos, quando terminaram as vasilhas. Isso mostra que a limitação nunca esteve em Deus, mas na capacidade humana de receber. Deus não faz apenas o mínimo necessário, Ele faz de maneira completa. Aleluia. Abre espaço para Deus agir, meu irmão, minha irmã, porque Ele ainda transforma escassez em abundância. Eu concluo essa mensagem, eu quero concluir essa mensagem dizendo que Deus continua perguntando hoje: o que você tem em casa? Deus espera que nós sejamos mais organizados com os gastos e busquemos caminhos sensatos para sair do vermelho, porque quando usamos os recursos atuais, o milagre começa a partir do esforço, do trabalho ou do talento que você já tem em suas mãos. Meu amado, a fé caminha junto com a disciplina, com o dinheiro e com o compromisso de honrar o que se deve. Nós devemos honrar o que devemos. Talvez você ache pequeno, mas Deus pode usar. Talvez pareça insuficiente, mas Deus pode multiplicar. Talvez você esteja olhando para a crise, mas Deus já está vendo a provisão. Use aquilo que Deus já colocou em suas mãos. Entregue seu pouco para o Senhor, porque quando o pouco encontra a obediência, o milagre começa a acontecer. E aquilo que parecia insuficiente se torna mais do que necessário nas mãos do nosso Deus. Amém? E todo o povo diga amém, amém e amém. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor,
Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por esta manhã abençoada, por tudo que o Senhor tem posto sobre a minha vida, pelos milagres alcançados, pelas vitórias que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Eu creio que através desta palavra, aleluia, muitos serão abençoados, muitos terão vitórias, Senhor, muitos verão o seu agir, muitos terão a superabundância em suas casas, nas suas vidas, no seu trabalho. Senhor, que o Espírito Santo nesta manhã possa estar operando, Senhor, a favor daqueles que têm um coração reto, sincero, um coração humilde, um coração transformado, um coração cheio de fé, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Que vocês tenham aí uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Sérgio, estou congregando na Igreja Evangélica Comunidade de Vida, fica situada a estrada Rodrigues Caldas, número 1221, Taquara, Jacarepaguá. E os nossos cultos, eles são aos domingos, de 9h20 às 10h20, Escola Bíblica Dominical, de 10h30 ao meio-dia, culto da palavra com louvor e adoração. Terças-feiras, culto de oração de 9h30, de 9h da manhã até as 10h30 da manhã, e culto de estudo da palavra com adoração e louvor, às quartas-feiras, de 19h30 às 21h. Amém? Conto com a sua presença, você será muito bem recebido, receberá de mim um abraço, em nome de Jesus. Traga um amigo, traga sua família, para poder fazer parte dessa comunidade, que é uma comunidade acolhedora, que recebe os irmãos com os braços abertos. Dia 15/8 teremos agora um louvorzão com a participação de uma banda, e sempre que essa banda vem à nossa igreja, tem sido bênção. Então eu conto também com a presença de todos. Começa às 18h30, teremos barraquinhas, teremos salgadinhos, lanches, sucos, bolos, muita coisa, pastel, muita coisa mesmo. Venha nos prestigiar, venha estar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus.